Todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Glórias a Jesus. Eu só quero dizer para você que essa música maravilhosa que nós cantamos agora, nós não estamos dizendo que estamos esperando o Messias, não, mas o Messias que foi prometido, ele já veio e voltará agora como o Senhor e Salvador, né? Como juiz, então, para nos levar. Amém? Como juiz no final, para o julgamento final. E agora como nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia. Que Deus continue inspirando homens e mulheres para que continuem compondo músicas, hinos que sejam inspirados na sua palavra. Graças a Deus por isso. Amém? Houve uma época que era difícil a gente encontrar. Mas hoje, graças a Deus por isso. E louvado seja o nome de Jesus. É maravilhoso ver você assim, igreja. Livre para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nos dar. Amém? Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero usar um texto que é bastante conhecido do povo de Deus. Que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6. Versículos 35 a 39. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Amém? Irmãos, nesse texto Jesus estava falando da sua origem. Ele não estava falando sobre José, ele não estava falando sobre a Galiléia, ele não estava falando sobre Belém, ele não estava falando sobre Maria, ele estava falando sobre o seu Pai eterno. E a intenção era deixar muito claro, deixar bem evidente diante dos religiosos daquela época de onde ele estava vindo. Ele estava falando, ele estava dizendo que estava vindo de Deus. A referência dele era de onde ele veio, era o céu. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Messias que havia sido prometido, ele estava se apresentando como Messias, como o Filho do Deus vivo. Ele veio ao mundo com um propósito específico. Mas os religiosos da sua época não o aceitaram. Eles não imaginavam um Messias que fosse, em termos espirituais, que fosse fazer com que aquele povo fosse vitorioso, fosse mais do que vencedor, vivendo eternamente na presença de Deus o Pai. Aleluia. E ele diz que veio fazer a vontade de Deus. E ele estava diante do Senhor, deixando toda a sua glória, toda a sua majestade, determinado: eu vou fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, a rejeição dos religiosos nos mostra duas situações: o estado espiritual no qual se encontrava e o grande perigo da religiosidade na vida de uma pessoa. Geralmente o religioso é legalista. Isso é um problema para a própria pessoa e para aquelas que estão ao redor dela. O Senhor não está atrás de religiosos. O Senhor está à procura de adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade significa: eu adoro ao Senhor de todo o meu coração. Eu abro o meu coração para que o Senhor reine, para que Ele transforme, para que Ele restaure, para que Ele tire, para que Ele coloque. Aleluia. Jesus estava afirmando ser o pão imortal, ideal e o único verdadeiro. É, portanto, sua própria pessoa que oferece como dom generoso e incomparável. Ele está fazendo uma declaração extraordinária. Ele está dizendo de onde ele veio, ele estava dizendo quem era o seu pai. Ele estava dizendo: eu sou o Filho unigênito, aleluia. Eu sou o Filho do Deus vivo. Mas esse pão espiritual só há de se comer espiritualmente. Para que produza seus efeitos, é necessário ir a Cristo e juntar-se a Ele. É necessário manter a sua palavra viva
em nosso ser. É estar determinado a não fazer mais a vontade pessoal, daquilo que entendemos, daquilo que achamos, daquilo que pensamos ser o correto, mas é estar diante do Senhor submisso. Agora não mais fazendo a própria vontade, mas agora guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Significa, de uma forma bem direta, bem objetiva, o recebê-lo e permitir que ele trabalhe e aceitar tudo aquilo que ele tem para fazer na nossa vida. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé. Mas o Senhor nos dá a receita. Ele nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aquele que diz, mas eu não tenho fé, vai ouvir a palavra e vai ser gerada fé na sua vida. E o Senhor garante isso. Ele não é o homem para cometer enganos, Ele não é o homem para prometer e não cumprir. Uma outra coisa que nós precisamos estar sempre lembrados é que as promessas de Deus não têm um tempo de validade. Aleluia, glória a Deus. Elas vão se cumprir. Você tem promessa de Deus na sua vida? Diga amém com firmeza. Você tem promessa de Deus na sua vida? Agora, irmãos, hoje não é muito diferente daquela época. Apesar de tantos anos terem se passado, muitas pessoas ainda rejeitam. Elas dizem, não, depois eu faço uma decisão. Muitos confundem declarar Jesus como o Senhor, o único e suficiente Salvador, como se filiar a uma denominação, a uma religião diferente da sua. Irmãos, nós não temos nenhuma religião para oferecer a vocês. Nós não temos nenhuma denominação para oferecer a vocês. Fazemos parte de uma denominação. Mas o que temos para oferecer a vocês é esse Jesus vivo, esse Jesus real, que mudou o nosso viver, que tem transformado a nossa vida, que está determinado, aleluia, a nos dar o melhor, aleluia. E o propósito divino é que aceitemos o seu Filho unigênito de todo o nosso coração e o aceitemos como Senhor, único e suficiente Salvador. Irmãos, eu não sei dizer outra coisa. Eu não sei como está sendo o trabalhar de Deus na sua vida, mas por certo que você, onde você chegar, você pode testemunhar que as mudanças, as transformações que estão ocorrendo na sua vida não é resultado do seu querer, mas o resultado da sua determinação em permitir e aceitar o agir do Espírito de Deus na sua vida. Não importa o tempo, mas nós estamos no mundo globalizado, e daí? Mas agora a comunicação está muito fácil, a gente se comunica com pessoas que estão do outro lado do mundo, do outro lado imediatamente, aleluia. Isso é muito bom, mas o Deus eterno continua o mesmo. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo. Ele não mudou, irmãos. O que mudou foi a diferença. É que o seu Filho unigênito entregou a sua própria vida, entregou o seu corpo no Calvário, derramou todo o seu sangue para nos salvar. E quando o Senhor olha para a gente, que vem alguma acusação contra alguém, Ele olha, vou fazer assim, não é que Deus faça, né? Ele olha e diz, não tem nenhuma acusação contra ele. O que eu estou vendo é o sangue do meu Filho sobre ele, aleluia. E o sangue do meu Filho purifica o homem, purifica o ser humano de todo o pecado, aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, é sempre bom a gente ressaltar que o fato do Senhor fazer esse convite, do Deus eterno convidar e agir em si, não é um ato obrigatório para que o aceitem, para que o acreditem nele. É por isso que Deus não aceita nada que não venha do coração, ou seja, nada que não seja feito com sinceridade. Ele não aceita um sorriso artificial, não, Ele aceita o sorriso que vem aqui de dentro, e é expressado e é externado no nosso rosto, aleluia. Agora, irmãos, é sempre bom estar ressaltando que a determinação divina em salvar todas as pessoas significa todos aqueles que o aceitarem como o Senhor, único e suficiente Salvador, mais uma vez. Agora, o pão da vida não é constituído de trigo, mas tem a sua constituição divina, é o próprio Jesus Cristo. O único pão como alimento que sacia a fome espiritual eternamente é Jesus. Não existe outro pão, não existe outro nome. Jesus Cristo é o único que nos leva a Deus, aleluia. E Ele veio, Jesus Cristo homem, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido.
Ele veio para nos dar a oportunidade de uma nova vida. Agora, o propósito divino é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Você pode conferir isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Agora, o texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, reforça isso de maneira muito clara. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, e o convencimento é obra do Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém pode tomar para si o mérito da conversão de alguém. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Ah, foi fulano e tal que me converteu. Não, é o Espírito de Deus. Agora o Senhor usa como Ele quer. Ele usa da maneira que Ele quer. O Deus que é Deus de todo poder, o Deus que é absoluto em todas as coisas, o Deus que nos conhece. Ah, como eu gosto de pensar nisso. Muito antes da fundação do mundo Ele já nos conhecia, aleluia, porque Ele está na eternidade. Ele é eterno. Ele já está esperando por a gente amanhã. E a presença do Senhor na nossa vida faz toda a diferença, aleluia. Agora, por que Jesus se declara o pão da vida? Porque é o único capaz de satisfazer as nossas carências espirituais, emocionais e materiais. Agora, a sua vinda ao mundo foi física, mas a nossa ida a Ele é um ato de fé. É um ato de fé. Eu já falei agora há pouco, aquele que diz que não tem fé, a própria palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o que é que a palavra também nos diz? Que é preciso que depositemos a nossa fé no Deus eterno. Ele diz: o meu justo viverá da fé. É o que ele está falando. E nós somos discípulos de Cristo, em Cristo Jesus justos. Em Cristo Jesus pecadores, porém pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Ah, amados irmãos, nós entendemos que esse amor tremendo de Deus, e Ele nos criou com propósitos específicos. Ele não criou alguém simplesmente por criar. Não, eu vou criar e de repente, saiu, falando, não. Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Eu vim falando isso para vocês há muito tempo. Eu quero que vocês tenham isso no coração e na mente. Deus tem um plano de bênção para a minha vida, aleluia. Por piores que sejam as adversidades, as circunstâncias previstas, tudo aquilo que se espera que aconteça, mesmo que tudo seja contra você, você declara em todo o tempo: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano de bênção, de vida, para me dar uma esperança e um futuro, aleluia. E tudo aquilo que nós passamos, todas as adversidades que nós passamos, servem para nos fortalecer, para nos ensinar, para que a gente possa aprender a depender dEle, para que a gente possa aprender que nós nos comunicamos com Ele através da oração, aleluia. Você pode orar deitado, sentado, em pé, dirigindo, desde que não seja com os olhos fechados. Você pode orar de qualquer forma, mas eu vou dizer uma coisa para você: quando você se ajoelha e ora, a coisa é diferente, aleluia. Porque é uma declaração no reino espiritual. Eu estou prostrado diante do meu Deus, eu clamo ao meu Senhor, eu sei que Ele me escuta e Ele vai me responder, Ele vai me dar a melhor resposta. Já pensou nisso? A resposta de Deus, mesmo sendo aquela contrária às nossas expectativas, é a melhor resposta. E as dores e os sofrimentos vão passar. As dificuldades vão passar, mas está muito estreito, mas vai dar para você caminhar, porque o Senhor lhe sustenta com a sua mão direita vitoriosa, aleluia. E lá no livro do profeta Isaías, a gente toma posse do que ele diz: quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em você, porque eu sou o Senhor teu Deus e te sustento com a minha mão direita vitoriosa, aleluia. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, aleluia. Por quê, pastor? Porque em Cristo Jesus Ele nos abençoa com todas as promessas que estão contidas em sua palavra.
Você vai lá na carta aos Efésios, você vê isso. Efésios capítulo 1. O Senhor nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele tem nos abençoado. Ele vai continuar nos abençoando. Jamais estaremos sozinhos. Jamais seremos desamparados. Aleluia. A mensagem do pão da vida tem sido proclamada pelos séculos e séculos, mas continua válida, continua atualizada, continua eficiente. Sabe por quê? Porque é mensagem divina. E é o Espírito de Deus que mantém essa mensagem viva em nosso ser. Você quer desistir por quê? Por quê? Por que você quer desistir? Porque as perspectivas não são boas? Porque você quer desistir quando Deus criou você a sua imagem e semelhança? Porque você quer desistir da vida se o Senhor tem lhe dado vida? O Senhor tem lhe dado vida abundante? Você não vai desistir nunca. Rejeita essa palavra. E todas as vezes que isso chegar na sua mente, no seu coração, você declara, você fala, eu pertenço a Jesus e tenho promessas de Deus na minha vida e jamais desistirei. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. A missão da igreja é proclamar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e proclamar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para a glória de Deus Pai. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma imitação da vida de Cristo. O nosso modelo de vida é Cristo Jesus. Não, o meu modelo de vida são os apóstolos. Não, o meu modelo de vida é Cristo Jesus. Porque Ele foi o único perfeito. Ele não morreu, Ele está vivo. Ele entregou a sua vida e Ele a tomou de volta. E o mesmo Espírito que o ressuscitou ao terceiro dia é o mesmo Espírito que habita em mim e habita em você. Aleluia! Glória a Deus! Você acha que Deus trouxe você até aqui para você voltar atrás? Não. Ele não trouxe você até aqui para você voltar atrás. Ele trouxe você até aqui porque os planos e propósitos dele na sua vida serão concretizados, serão realizados. Aí você pode perguntar, mas pastor, como e quando? A minha resposta é essa: eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que a palavra dele será cumprida. Então abre o seu coração, deixe que o Espírito de Deus reine na sua vida. Eu tenho dito, não somente permita o seu agir, mas aceite tudo aquilo que Ele tem para mudar na nossa vida. Aí você pode dizer, não, mas eu nasci assim. Não, você não tem a síndrome da Gabriela, não. Você é filho do Deus vivo, aleluia. Nascemos de um jeito, o Espírito Santo nos transforma, Ele restaura a nossa vida. Ele quer que estejamos vivendo cada dia na sua presença. Eu tenho dito para os irmãos que diante de toda e qualquer adversidade, a graça de Deus nos assiste. Essa graça incomparável, esse amor tremendo, esse Deus que é real. Ele é real, mas Ele não é físico, mas Ele é real. E nós sabemos que Ele é real porque Ele tem falado conosco. Ele já falou comigo, já falou com você durante o dia de hoje, aleluia. E Ele está falando agora também. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus Cristo, como o pão da vida, está pronto para suprir tanto ao mais rico como ao mais pobre. Ele não tem qualquer problema, qualquer dificuldade de se relacionar com alguém. Não importa a nacionalidade, não importa a cor, não importa o estado civil, não importa a situação financeira, não importa nada. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Agora, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Trindade Santa nunca aceitou e jamais aceitará a idolatria. O que é idolatria? É você colocar algo acima do Senhor. Mas eu coloco a minha família acima do Senhor. Está errado. Primeiro Deus, o Senhor. Depois é que vem a sua família. Se você coloca a sua família acima de Deus, você está idolatrando a sua família. Você tem que amar a sua família mesmo. Você tem que lutar por ela
você tem que ensinar os seus filhos, você tem que educar os seus filhos, você tem que criar os seus filhos. Isso não é tarefa do Estado. Acompanha o ensinamento do teu filho, da tua filha, vê o que é que ele está vendo lá na internet, vê o que é que estão dando para ele na escola. Chega em casa, olha e mostra a verdade. Faz como está escrito lá em Deuteronômio no capítulo 6. Ele diz que é para inculcar a palavra de Deus na criança, para inculcar. Aí o mundo diz assim, mas os crentes querem inculcar a palavra de Deus na criança. Sim, é isso mesmo. E o mundo quer inculcar tudo que não presta. E a palavra é tudo que presta, tudo que é bom. A palavra é que exorta, a palavra é que glória a Deus, exortar, edificar e consolar. É a palavra de Deus faz isso. Ah, irmãos, o trono do Senhor, o Senhor terno, ama a justiça, mas Ele abomina a corrupção, Ele abomina a iniquidade. Você pode conferir lá em Isaías 61:8. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 9 e 10 está escrito: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A vida com Cristo exige disciplina, submissão, obediência, fidelidade e perseverança. Só escolhi esse aqui, exige mais. Escolhi somente 5. Disciplina, submissão, mas obediência. Quem está submisso tem que, se você está submisso, você tem que ser obediente. Você não pode obedecer se você não está submisso. Fidelidade e perseverança. Ah, fidelidade, irmãos. O Senhor espera que sejamos fiéis. A fidelidade, ela começa aqui dentro. Fidelidade na família, fidelidade entre os irmãos. Onde quer que você esteja, seja fiel. Procure ser justo. Procure demonstrar que esse Deus que habita em você, que é o Espírito Santo, Ele é verdadeiro, Ele é real. Ele tem o melhor para nos dar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Agora, sabe o que está faltando em diversos casos? É a conscientização de que trabalhamos para a eternidade. E muitas pessoas, o problema é esse. Elas pensam que estão trabalhando para a igreja, para os pastores, para os irmãos. Não. Precisa ter a conscientização de que trabalhamos para a eternidade. E em Cristo nós somos convocados à excelência, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Então você pergunta, mas por que, pastor? Porque temos nos alimentado do pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E uma vez em Cristo, somos convocados à santificação e à perseverança. A salvação nós recebemos gratuitamente. Quando declaramos a Jesus, somos justificados. Vem lá de cima. Mas a busca da santificação é algo pessoal. Aleluia. É pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por ninguém. A busca da santificação significa a santificação segundo o conceito divino. Rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal, como natural, mas que a palavra de Deus condena. Aí tem alguns que dizem assim, mas você ainda está nessa da palavra de Deus? É sim. Essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra é viva. Essa palavra é verdadeira. Aleluia, aleluia. E uma vez em Cristo, nós somos convocados não somente à santificação e à perseverança, mas também à fidelidade, ao amor, perdão. Ô irmãos, como é que a pessoa diz que tem Jesus no coração e não perdoa? Eu já perdoei, mas eu não quero nem ouvir falar. Não vai andar junto. Como é que você sabe que perdoou? Porque perdão não é questão de sentimento. Perdão é uma questão de obediência. Você sabe que perdoou quando olhar para a pessoa, você pode ouvir a voz da pessoa, que antes você não conseguia nem ouvir. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Não sei se foi só comigo.
E aí a gente apresenta diante do Senhor. Todas as vezes que você orar, todas as vezes que você colocar de joelhos, cita o nome da pessoa e declara perdão. E mesmo quando você ouvir aquela vozinha, você está sendo hipócrita, você não está sendo sincero, porque no seu coração você não perdoa, aí você diz sim, mas o Senhor está trabalhando no meu coração, eu declaro que já perdoei, porque liberar perdão não é questão de sentimento, mas questão de obediência. Amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O mundo jamais substituirá as maravilhas preparadas por Deus para os habitantes da nova Jerusalém celestial. Lugar onde vamos morar, a nova Jerusalém celestial. Eu disse hoje de manhã que eu não tenho pressa, eu sei que você também não tem pressa, mas o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Então nós temos que estar o quê? Preparados como se o arrebatamento fosse acontecer agora, e trabalhando, estudando, fazendo tudo o que é preciso, como se o arrebatamento só fosse chegar daqui a 100, 200 anos. Aí eu vou parar de fazer as coisas, porque está tudo aí mostrando que Jesus Cristo vai voltar, que virá logo aí a grande período da grande tribulação, e antes da grande tribulação a igreja do Senhor será arrebatada. Então vou parar tudo. Não é isso, é ficar, é perseverar, é buscar santificação, é testemunhar, é verdadeiramente estar de posse das promessas de Deus, mesmo que elas não tenham chegado, e você nem sonha quando chegarão, mas chegarão. Se foi o Senhor que prometeu, chegarão, aleluia. Se as promessas foram feitas por Deus, chegarão, aleluia. Agora veja só a afirmação de Jesus. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Evangelho de João capítulo 6, versículo 37. Sabe o que é isso? O Senhor não rejeita ninguém. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu vou arrumar minha vida, está tudo desarrumado, e depois que eu estiver com a minha vida arrumada, eu venho para Jesus. Não, Ele é especialista em arrumar a vida. Ele recebe você, Ele recebe todas as pessoas do jeito que elas estão, mas a partir do momento que a pessoa recebe a Cristo, ela passa a ser templo do Espírito Santo, e verdadeiramente o Espírito Santo vai trabalhando, ela vai mudando, ela muda o seu jeito de olhar, ela muda o seu jeito de falar, ela muda o seu jeito de andar. O gosto já não é o mesmo, porque a presença do Senhor faz toda a diferença, aleluia. Mas Jesus não veio somente para sustentar a vida, mas para dar a vida. E a palavra de Deus nos diz que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Então nós podemos dizer que o pão vivo que desceu do céu nutre o nosso espírito e faz com que sejamos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, para a vinda do dia final. O agir do pão que desceu do céu alcança e age no espírito, na alma e no corpo. Antigamente eu pensava que o Senhor não agia no corpo, mas Ele age. Ele age no ser humano por completo. Ele age por completo. Espírito, alma e corpo. Mas esse corpo vai desaparecer, é verdade, mas enquanto não desaparece, Ele está cuidando dele também. Para quê? Para que ele seja preservado, para que seja conservado irrepreensível, para que deixe a prostituição, deixe as drogas, abandone tudo aquilo que prejudica o corpo, porque em Cristo Jesus o seu corpo se transforma no templo do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, a verdade bíblica pode ser até contestada, e em muitos lugares ela é contestada, mas absolutamente nada no universo mudará ou modificará a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, mais uma vez, não enfraquece. A palavra de Deus não se transforma, mas a palavra de Deus é fortalecida a cada dia na vida daqueles que têm se alimentado do pão vivo que desceu do céu. Deus nos ensina o caminho por onde devemos andar e nos mostra o que devemos fazer. A palavra de Deus é como fogo e como um martelo que esmiuça a penha.
Mas nunca esqueça que a decisão de se alimentar do pão vivo que desceu do céu tem que ser pessoal e voluntária. Vi à frente só por vir, levantar a mão, vim aqui, quero receber uma oração, a gente ora. Você nem vem aqui, a gente está orando. Mas aquele que declara Jesus como Senhor e seu Salvador, aquele que se reconcilia, a gente chama para vir aqui, a gente vai fazer uma oração específica. Agora Deus vê o quê? Deus vê o coração. Deus conhece cada coração. Ele tem cuidado de você. Mas pastor, tem cuidado de mim e todas as adversidades que eu tenho enfrentado. É por isso que você está vivo, é por isso que você está vivo ainda. Porque Ele tem cuidado de você, aleluia. E por que Ele tem cuidado de mim, pastor? Porque Ele está agindo para que tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida seja realizado. Deus não manda nada de ruim. O Senhor é bom, Deus é amor, aleluia. Em Cristo Jesus nós recebemos o quê? Um novo coração. Um coração que tem sido transformado a cada instante. Porque o agir divino é poderoso. O agir divino ele é soberano em nosso ser. Deus não abre mão da sua soberania. Da mesma maneira como Ele não abre mão de ser o único Deus. Lá em Isaías 45, versículo 5, Ele diz assim: eu sou o Senhor. Ele diz: o Deus de toda a humanidade. Eu te fortaleço, ainda que você não me reconheça como Deus. Aí a pessoa diz: mas Ele está fortalecendo lá aquele cara. Ele está fortalecendo aquele cara que não quer nada com Ele, que faz tudo errado. Tenha calma, pai, deixa lá. Deus sabe o que está fazendo. E o que é que eu vou fazer? Orar. Aí diz assim: orar para que o pior dos piores também tenha uma experiência com Cristo e tenha a oportunidade de ter uma nova vida na presença do Senhor. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, Ele espera que você decida-se por Ele e receba da sua paz na terra, da sua vida na terra e vida eterna em sua presença. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, cada dia, cada vez que o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra, é a oportunidade que Ele nos está concedendo e verdadeiramente para que a nossa vida seja mudada e seja transformada. Não adianta procurar o Senhor somente quando necessita e depois que a bênção vem, vai embora. Não faça isso. Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Então a palavra nos ensina que precisamos estar vigiando e orando em todo o tempo, porque Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele age na vida da gente. Age. As batalhas são grandes, são imensas. São batalhas enormes. E qual é o segredo, pastor? O segredo é não desviar o olhar de Jesus. Se você olhar para a batalha, se você olhar para a circunstância, você não vai ver saída. Faz o seguinte, olha para Jesus, fixe seu olhar em Cristo. O que é que diz a palavra? Olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em todo o tempo, o Senhor está trabalhando na nossa vida, para que a nossa fé esteja aumentando, para que estejamos aprendendo, para que estejamos tendo a firme convicção de que o Senhor é vivo, é verdadeiro, Ele é fiel, e Ele é o arquiteto e construtor da nova Jerusalém celestial. Quem vai entrar lá? O bom religioso não, o legalista de jeito nenhum, mas aquele que for lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Fiquemos todos de pé. Equipe do louvor.